O cinema dos anos 80 parecia ter um pressentimento, um incômodo, como se os roteiristas, diretores e criadores daquela época tivessem captado algo no ar, uma tensão, uma dúvida sobre o rumo do mundo. E essa sensação se manifestava de forma curiosa, por meio de histórias que não falavam apenas de robôs, máquinas ou realidades alternativas, mas de uma inquietação muito mais profunda, porque o mais assustador naqueles filmes não era o que estava na tela, era o que ela refletia. Quando a gente olha pra trás, não é difícil entender por que tantos filmes daquele período nos fazem sentir desconforto até hoje. Eles não lidavam apenas com ficção, mas com a possibilidade de que a realidade que vivemos seja frágil, moldável ou até mesmo manipulada. E não é que esses filmes tenham se tornado relevantes com o tempo, é que talvez o mundo tenha ficado mais parecido com aquilo que eles já estavam tentando nos mostrar. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai investigar esse desconforto mais a fundo e entender o porquê o cinema daquela época era tão assustador. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. O cinema dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 parecia ter uma obsessão com o futuro. Robôs conscientes, realidades artificiais, máquinas que superam o ser humano. Era como se os filmes daquela época tentassem, de alguma forma, nos alertar de algo. Enquanto todo mundo se empolgava com as novidades tecnológicas, esses filmes desconfiavam, mostrando que o futuro talvez não seria tão utópico assim. As certezas que guiavam o mundo começaram a falhar. A ideia de que o progresso traria soluções, de que a tecnologia só nos levaria pra frente, começou a parecer frágil. Era como se de repente ninguém tivesse mais tanta certeza do que era seguro ou verdadeiro, e o cinema começou a traduzir esse incômodo em imagens que não mostravam apenas um medo do futuro, mas uma desconfiança do presente. A ficção científica virou um espelho distorcido da sociedade, mas estranhamente fiel, e esse espelho meio distorcido mostrava que o medo maior não era exclusivamente das máquinas ou do futuro distante, mas de perder o controle do que está acontecendo agora. Era como se o real e o falso estivessem se misturando, e as certezas que tínhamos já não servissem mais para entender o que vivemos. Esses filmes nos convidavam a prestar mais atenção, a questionar o que aceitamos como verdade antes que fosse tarde demais. E o mais assustador é que essa questão nunca foi apenas tecnológica, ela era existencial, porque com a modernização acelerada veio também uma sensação nova, a de ausência de significado. Estávamos cada vez mais cercados por telas, mensagens virtuais, comunicações instantâneas, mas cada vez mais distantes de algo que realmente nos trouxesse sentido. O Show de Truman é um dos melhores retratos disso. Truman vive uma vida perfeita, cheia de sorrisos e manhãs ensolaradas, mas, no fundo, tudo aquilo é falso, é um teatro, e o pior é que todo mundo participa da encenação com naturalidade. Quando ele começa a suspeitar, o próprio mundo se vira contra ele, não porque o odeia, mas porque não quer que ele acorde. E isso é o que mais aterroriza. Muitas vezes estamos presos em nossas próprias versões da realidade, confortáveis, previsíveis, mas construídas sobre ilusões. Vivemos só um cotidiano bem ensaiado que faz com que tudo pareça certo. Foi aí que a realidade começou a parecer frágil e instável, como se pudesse ser moldada não só por tecnologias, mas por narrativas, por imagens, por pequenas manipulações constantes. Matrix é o caso mais emblemático, claro. A ideia de viver dentro de uma simulação é radical, mas se bem feita, também é extremamente sedutora. Mas antes disso, Videodrome já tocava na mesma ferida, já falava do poder das telas em criar realidades paralelas. E não é mais uma questão de saber o que é verdade, mas de se perguntar: existe alguma coisa fora da manipulação? Existe uma experiência pura, não filtrada? Porque quando tudo passa por uma lente, seja da TV, do celular ou da ideologia, a própria ideia de verdade começa a desmanchar. E é isso que esses filmes colocam diante da gente. A linha entre o real e a ilusão está cada vez mais fina, e que no fundo talvez nunca saibamos o que é realmente autêntico.
O mais desconfortável é perceber que diante de tudo isso, os personagens não se rebelam com tanta facilidade. Eles se acostumam, eles se adaptam. É aí que está o golpe mais cruel. Em Eles Vivem, por exemplo, o protagonista precisa de um par de óculos especiais para enxergar a verdade escondida nas propagandas e nos rostos das pessoas. Mas o que choca de verdade não é o fato de haver manipulação, é o quanto as pessoas preferem continuar cegas, porque enxergar exige ação e agir significa romper com o conforto. Esses filmes diziam que o maior inimigo da liberdade não é a opressão direta, é o hábito, é a rotina confortável, é o entretenimento constante, a repetição hipnótica. A vigilância nem precisa ser ativa se a alienação for eficaz. O vilão já não usava mais terno preto, agora vinha disfarçado de distrações, TV ligada e mente desligada. Existe uma diferença brutal entre estar preso e se acostumar com a prisão, e os filmes dessa época sabiam trabalhar essa sutileza com maestria, mostravam pessoas que não eram reféns físicos, mas mentais. Sarah Connor, no início de O Exterminador do Futuro 2, é chamada de louca, ela é internada, desacreditada e ridicularizada, mas tudo que ela fazia era enxergar uma possibilidade que ninguém queria considerar. A ameaça não era apenas das máquinas, era da nossa cegueira, da nossa recusa em imaginar que o controle pode já ter escapado das nossas mãos, e quando um filme nos força a encarar a possibilidade de que estamos apenas cumprindo papéis pré-definidos, ele não está só contando uma história, ele está apontando um espelho que não revela nossa aparência, mas aquilo que deixamos para trás quando paramos de questionar. E o mais poderoso desses filmes é que eles nunca davam todas as respostas, eles deixavam pistas, frestas, lugares em abertos, uma dúvida que crescia com o tempo, um detalhe fora do lugar, uma coincidência estranha, uma reação que não combina. Em O Show de Truman, tudo parece perfeito até que um equipamento cai do céu. Em Matrix, o déjà vu é um erro no sistema. Essas pequenas falhas são como rachaduras na parede de uma casa que sempre achamos sólida. E quando começamos a notá-las, é impossível não querer entender o que há do outro lado. Esses filmes, mais do que histórias, eram armadilhas. Armadilhas boas, porque te tiravam do automático, te faziam olhar duas vezes, te faziam suspeitar e, mais importante, te faziam refletir. O incômodo que esses filmes deixavam não era o do susto fácil, era o da dúvida. Era uma semente de dúvida que crescia dias depois. Você assistia, desligava a TV e continuava desconfiando da própria rotina. Eles mudavam o jeito como você via a rua, o trabalho e até os próprios desejos, porque tudo começava a parecer artificial. Você começava a se perguntar, isso que eu gosto mesmo? Ou eu fui ensinado a gostar? Esse caminho que eu sigo, fui eu que escolhi? Ou só tô repetindo o esperado? Brasil, o filme, por exemplo, mostrava um mundo burocrático até o absurdo, onde tudo parecia funcionar, mas sem sentido algum. E o mais desconfortável era perceber que aquele mundo, por mais exagerado que fosse, se parecia demais com o nosso. E aí, o medo mudava de lugar, ele deixava de estar lá fora e começava a viver dentro da gente, silencioso, mas constante, se instalando dentro da nossa cabeça. Era a sensação de que talvez nunca tenhamos sido livres, que talvez toda essa sensação de liberdade, de escolha, de individualidade seja só mais uma parte do roteiro. E o cinema, em vez de fugir disso, encarava de frente, nos mostrava personagens que, ao perceberem isso, não sabiam se sentiam alívio ou desespero, porque a verdade liberta, mas também pesa. Quando você descobre que viveu uma mentira, o que vem depois? Esses filmes nos empurravam para essa beira do abismo e perguntavam: você vai continuar aceitando o que te é dado ou vai ter a coragem de buscar o que está além da ilusão? No fundo, esses filmes não queriam nos dar conforto, queriam nos tirar dele, queriam que a gente enxergasse algo que não está certo. As falhas, aquele detalhe que não se encaixa, a fala que parece repetida, a trilha sonora que incomoda porque não combina, queriam que a gente olhasse de novo, com atenção, com desconfiança. Eles sabiam que a grande mudança não vem de uma explosão ou de uma revolução externa, mas de uma quebra interna, quando algo dentro da gente se recusa a aceitar a superfície como verdade.
realidade e começa a buscar, a investigar, a se perguntar, não com raiva, mas com coragem, porque entender que algo está errado é o primeiro passo para encontrar o caminho correto. E é por isso que esses filmes continuam tão vivos, porque a angústia que eles capturam ainda está entre nós, talvez até mais forte agora. Hoje temos inteligência artificial, deepfakes, algoritmos que sabem o que queremos antes de sabermos e muito mais. Vivemos num mundo onde tudo parece conectado, mas onde é cada vez mais difícil encontrar um silêncio, uma brecha, um momento que não esteja programado, e mesmo assim, às vezes ele aparece. Às vezes, uma fala fora da hora, uma coincidência estranha, uma sensação de vazio no meio da rotina, tudo isso reacende a dúvida, a pergunta volta, a inquietação volta, e de repente, um filme antigo faz mais sentido do que nunca, porque no fim das contas, o cinema daquela época não falava sobre o futuro, falava sobre o agora, sobre o que já está aqui, e a gente ainda finge que não vê. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e, claro, hypar o vídeo. Exatamente, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!